que vocês verão que realmente a coisa não voltará a ser como antes. Como antes, por quê? Porque enquanto houver o endeusamento desse tal demônio de rabo, de chifre, que fede a enxofre, que vocês criaram, que só a vocês pertence e que não tem nada a ver com nós, candomblecistas, umbandistas, umbandoblistas, que não tem nada a ver com a religião afro, vocês verão, tá, os seus templos fecharem. Por quê? Porque vocês estão na busca frenética de aumentar os seus ganhos. Tá? Por quê? Porque se prevalecem de uma sociedade onde o povo está descrente nos seus dirigentes, onde o povo está passando fome, onde o povo não tem transporte, não tem emprego, não tem saneamento básico, não tem nada. Então recorre, então começa a atribuir que tudo isso é por culpa de alguma força espiritual denominada demônio. Deixem de falar no demônio e vejam o que vai acontecer com vocês. Meus caríssimos irmãos, tá? Eu tenho certeza que eu procuro dar aqui toda a minha contribuição da melhor maneira possível, seja falando da nossa religião, seja criticando, seja contribuindo, acima de tudo contribuindo, para que a gente possa sair desse fundo do poço. Então hoje eu trouxe esse tema, tá, para mostrar a vocês um outro lado que ninguém fala. Eu estava vendo dia desses um programa aí nas redes sociais, um zelador de orixá famoso, que edita uma revista famosa, pedindo dízimo. Olha, se cada um trouxer 2, um trouxer 5, um trouxer 10, se um trouxer 20, tudo, ajuda, porque o terreiro tem despesa. Tenha paciência, pelo amor de Deus, tá? Então não vamos herdar essas práticas danosas, nocivas, lá dos nossos opositores, para implantar dentro das nossas casas, porque não é comum, não é cultural nós afro-brasileiros cobrarmos dízimo. Nós cobramos sim, nós não cobramos, nós cobramos sim das pessoas que nos procuram. Conforme eu disse, as elites são quem mais nos procuram para realizar trabalhos. Vamos fazer um trabalho, não de cura, porque não somos curandeiros, né? Mas de cura espiritual. Quantas das vezes não curamos, mas minoramos o sofrimento das pessoas, abertura de caminho, limpeza corporal, limpeza lustral, limpeza astral, e recolocamos as pessoas nos trilhos, buscando o seu caminho, buscando o seu emprego, buscando uma casa, uma moradia, saindo da rua, saindo das suas dívidas. É essa a nossa contribuição. Então eu pergunto, aonde que está a figura do demônio? Que esse demônio existisse. O demônio, ele é a morte pela morte, é a destruição pela destruição, ele não quer progresso de ninguém. Então, se nós buscamos o progresso, nós procuramos ajudar as pessoas nas suas maiores e menores dificuldades, nós não temos nada a ver com o demônio. Mas a coisa está mudando, conforme eu falei anteriormente, sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal. A coisa está mudando e vai mudar muito mais ainda. E eu quero dizer mais ainda a vocês. Eu aqui do Rio de Janeiro, nós temos uma delegacia no bairro da Gávea chamada DECRAD, que é a delegacia contra os crimes de natureza religiosa. O DECRAD fica na Gávea. Se vocês entrarem no Google, tá, bota lá DECRAD e vocês lá vão encontrar o endereço. Tá? Qualquer ofensa, qualquer questionamento a respeito de desrespeito, desrespeito às suas casas, às suas práticas religiosas, entrem lá no Google e procure o endereço da DECRAD, que fica na Gávea, aqui no Rio de Janeiro, e vão lá, junto com suas testemunhas, suas provas, e
Vamos meter processo na costa dessa cambada de safado que não tem que fazer. Eles estão fazendo isso porque eles estão desesperados, porque eles estão vendo as pessoas abandonarem, as pessoas cansarem de ser iludidas, as pessoas cansarem de ser enganadas. Enquanto que nós aqui não precisamos, tá? Eu citei aqui o fato desse zelador de orixá, que é um pobre infeliz, como é que ele vai pedir? Lá no crente paga o dízimo, por que não pode pagar aqui? Está errado, meu irmão, está errado, você não tem que pedir. Casa de Candomblé não tem a cultura, não tem o costume de pedir dízimo. Primeiro que dízimo é uma palavra lá dos evangélicos. Nós aqui, nós trabalhamos com espiritualidade, a pessoa vem, cumpre com a sua obrigação, porque ele vai ter uma contrapartida. Então, tudo aquilo que nós temos uma contrapartida é igual ao trabalhador. Ele trabalha, ele recebe como contrapartida o quê? O salário dele. Então, se chega uma pessoa na minha casa, um consulente, eu vou abrir um oráculo para ele, vou ver a vida dele, ele não abre a boca, porque na minha casa ele fica calado. Quem fala sou eu, porque eu que estou com os meridiloguns, Exu está do meu lado, eu é que vou dizer, porque eu é que vou saber se ele é verdadeiro ou se ele é mentiroso. Então, se eu ver que ele é verdadeiro, e que ele é verdadeiro, e que ele merece, eu vou dizer, nós vamos fazer isso. E isso vai custar tanto. Antes dele perguntar quanto que custa, eu vou dizer para ele, isso custa tanto. Eu ali já estou incluindo todo o material necessário que eu vou usar, a minha mão de obra, porque todo trabalhador é digno do seu salário. E não sou eu, porque sou um zelador de orixá, que vou trabalhar de graça. Tá? Aí assim, mas você tem que dar de graça aquilo que recebeste. Não é bem assim não, meus irmãos. Não é bem assim não, porque um terreiro de Candomblé tem água para pagar, tem luz, tá? Alguns que têm CNPJ pagam impostos. Deu para entender? Nós temos gás, nós temos víveres, nós temos pessoas que estão na nossa casa e que não têm condição, que nós somos obrigados a alimentá-las, a vesti-las, a dar espaço para morarem. Nós temos sempre um pedreiro trabalhando, um pintor, aumentando um quarto, aumentando alguma coisa. Então, nós temos que buscar esse sustento da onde? Dos trabalhos que nós realizamos. Mas nunca a ponto de pedir o dízimo. Por quê? Porque o dízimo é outra prática, pertence a outras pessoas, que não tem nada a ver conosco. Preste bem atenção. Então, se a pessoa vem, ele recebe, ele faz, eu vou fazer todos os feitiços, todos os trabalhos necessários, todos os trabalhos de magia, para recolocá-lo no caminho da vida que ele se desvirtuou. Se ele desvirtuou, ele vai retribuir com o pagamento, a chamada contrapartida, entendeu? E daquele dinheiro eu vou manter a minha instituição. Porque se eu não tiver condição de manter a minha instituição religiosa, eu vou ter que fechar. Então eu vou ser qualquer outra coisa, eu vou vender chuchu, eu vou vender banana, eu vou ser qualquer coisa, tá? Mas menos zelador de orixá. Agora, a ponto de pedir dízimo, como que eu vou pedir dízimo para a minha comunidade? Porque normalmente as comunidades, aquelas pessoas que permanecem no terreiro, que estão ali no terreiro no dia a dia, são pessoas de parcos recursos, são pessoas que lá na igreja evangélica não querem saber, porque não tem dinheiro para dar. E nós aqui, nós acolhemos, porque o nosso pai Obaloaê, a nossa mãe Oxum, eles não são elitistas, eles não são elitistas, né? Eles abarcam qualquer um e trazem para a nossa casa, que esteja com ferida, que esteja cabeludo, que seja população de rua, e nós somos obrigados nós temos o dever legal espiritual de abraçar essas pessoas. E não vamos, como é que eu vou cobrar o dízimo dessas pessoas? Eu tenho que cobrar pelo meu trabalho e do meu trabalho bancar o meu terreiro de Candomblé. Então, se eu não tiver condição de bancar o terreiro de Candomblé pelos meus trabalhos, se eu não tiver credibilidade naquilo que eu faço, porque existe uma diferença entre habilidade e competência. Nós temos muitos zeladores de santo que têm a habilidade,
mas não tem competência, porque é muito fácil, você vai na internet, tira a apostila disso, daquilo lá, tal, aí o cara aprendeu lá meia dúzia de apostila, eu tenho habilidade, mas aí falta a competência é o miolo, é aquilo que a gente traz de berço, são aquelas folhas que eu me referi, a folha do feitiço, a folha da morte, a folha de devolver o feitiço, a folha de fazer o feitiço, enfim, de colocar em prol, a favor de alguém, Então, se você não tiver essa condição, se não tiver essa competência, você não pode se estabelecer, como diz o velho adágio, o velho aforisma, o velho ditado, que não tem competência, não se estabelece. Então, eu não admito que um zelador de orixá vá para as redes sociais, tá, que está no mundo, de pedir dízimo para a casa dele. É a mesma coisa que pedir concordata, que pedir falência, e os nossos orixás são ricos. Eu sou filho de Xangô, eu sou rico, posso não estar botando dinheiro pelo ladrão, mas eu sou rico de saúde, de sabedoria, de força física, mental, espiritual. Eu tenho 2 pernas que andam, 2 braços que trabalham, 2 olhos que veem, 2 ouvidos que ouvem, uma boca que fala, que grita, que acusa, que defende, que tira as pessoas da cadeia, que sabe cantar um ofó, sabe cantar um orim para levantar um orixá, um exu, para ajudar uma pessoa. Enquanto nesse exato momento, hoje, dia 1º de julho, meus irmãos, não estão encarcerados, jogados no fundo de um calabouço, muitas das vezes pagando por um crime que não cometeu. Neste momento, quantos que não estão num leito de um hospital, sem a perna, sem o braço, cego de um olho, cego dos 2 olhos, surdo de um ouvido, surdo dos 2 ouvidos, enfim. Então eu tenho que acordar o dia, olhar para o tempo e dizer: meu Deus, muito obrigado por mais um dia de vida. Não importa que eu tenha apenas um pão para dividir com a minha comunidade. Porque quando Deus disse: eis o meu corpo, tomai e comei, eis o meu sangue, tomai e bebei. Então, gente, é uma metáfora. Ele quis dizer que se você tiver um pedaço de pão, é o corpo de Cristo. Se você só tiver um copo com água, não tem um café, não tem um refrigerante, não tem um presunto, não tem nada, é o sangue dele. Eis o meu sangue, tomai e bebei. Você sabe qual é o tempero disso? É a fé. Se você tem fé, você não tem medo de perseguidor, você não tem medo de perseguidor, você não tem medo de evangélico radical, eletrônico, porque Exu te defende do início ao fim. O orixá não abandona os seus filhos em campo, o rei Ogum não abandona seus filhos em campo, o rei Xangô não abandona seus filhos em campo, tá? O rei Oxóssi não abandona seus filhos em campo, a rainha Oxum, a mãe de todos nós, não abandona seu filho em campo, a nossa grande mãe Iemanjá, a senhora dos rios e dos mares, não abandona seu filho em campo. O grande Exu, a nossa grande mãe Ansã, nosso grande pai Odel, nosso grande pai Bessem, Frequem, nenhum deles, Beije, nenhum deles abandona os seus filhos. Agora eles nos põem à prova, eles nos põem no barro, comendo a água suja, igual eu bebi quando servi no quartel, água suja, tá? Comi cobra, tirava, media 7 palmos da cabeça aos pés, e a gente comia, e eu aprendi a sobreviver. É a mesma coisa, eles nos impõem a prova. Nós do Candomblé somos postos a uma prova a que ninguém de religião nenhuma é posto ou é posta. Então nós temos que valorizar. Então não me venha lá aquela senhora lá no programa lá da Silvia Popovic e dizer assim: eu fui do Candomblé. Foi do Candomblé coisa nenhuma.
Ela foi do candomblé, da ponte que partiu, e não do candomblé, porque um candomblecista verdadeiro, assim como eu, ele não deixa a peteca cair. E é por não deixar a peteca cair que nós vamos estar aqui, sempre mostrando a vocês o lado, discutindo, porque programa de candomblé tem que ser assim, programa jurídico. Eu estou aqui para levar a vocês o conhecimento jurídico, o conhecimento jornalístico e o conhecimento acima de tudo. Não que eu saiba mais do que ninguém, não, eu não sei mais do que ninguém, mas eu tenho uma capacidade de interpretação muito grande que Deus, que Xangô me deu, porque eu sou, acima de tudo, um pesquisador. Então aprendi a enxergar um pouquinho mais além dos olhos, porque Exu me dá esse poder. Exu tem o poder da ubiquidade. Ubiquidade quer dizer, ele pode estar aqui em vários lugares ao mesmo tempo. Eu não tenho, mas de repente Exu me avisa aqui o que está acontecendo lá no Maranhão, lá na minha terra, lá na casa do meu zelador de santo, do meu zelador de orixá, desculpem. Exu me conta. Olha eu aí, usufruindo do poder da ubiquidade, de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Gente, a nossa religião, o nosso segmento religioso, ele é maravilhoso, ele é supremo, ele é poderoso. Então vamos amá-lo com mais dedicação, com mais fé. É isso que importa. Pedir ao nosso grande rei Oxalá, ao nosso grande pai Oxalá, para que nos cubra com seu divino e sagrado manto, nos livrando de todos os malefícios, dos olhos grandes, das intrigas, das invejas, dos ataques dos nossos opositores às nossas casas, aos nossos irmãos. Não vamos ter vergonha de envergar na rua um fio de conta, um abadá branco, com medo de que alguém vá falar, que se dane, que se fale. Eu só não vou para o fórum com o meu fio de conta e com o meu abadá, porque o paletó, a gravata faz parte da minha indumentária do trabalho. Porque se não fosse isso, eu iria. Eu sei que eu ia comprar briga, mas eu iria. Mas sempre que eu posso, eu estou na rua. Estou na rua de abadá, posso não estar com fio de conta, nem com o barrete, mas eu estou na rua, para que as pessoas saibam que eu sou um candomblecista verdadeiro e que eu defendo o meu postulado religioso com unhas e dentes. E é por isso que eu canto em verso e prosa ao meu grande pai Oxalá. Epalabá, epalabá, exeu, ebabá, babá do fã, babaguiã, onilê, babaxé. Onissaure laxé Onissaure oberioma Onissaure laxé babá Onissaure oberioma Onissaure laxé, lá do fundo do coração, lá do fundo da alma. Onissaure oberioma Onissaure laxé babá epa babá exeu e babá Onissaure oberioma epa babá exeu e babá. Abençoe meu pai Oxalá. Meus queridos irmãos, meus queridos ouvintes, internautas, até o próximo encontro, com toda certeza, na fé de Exu, abridor de caminho, na fé de Ogum, abridor de caminho, na fé do meu pai Xangô, que irá nos abençoar rica e abundantemente, e na fé do nosso grande pai Oxalá, que nos cobre com o seu divino e sagrado alá,
porque Oxalá é o ar que nós respiramos quando nascemos e é o ar que nos falta quando chega o momento da nossa partida. Epa, babá! Que a paz de Oxalá seja conosco. Axé.